O apresentador Siqueira Júnior será alvo de uma nova ação milionária por causa de falas homofóbicas dele no programa Alerta Nacional. Como eu falei, não é a primeira vez que acontece. Essa é a segunda ação que ele vai sofrer, milionária, porque ele disse barbaridades no programa dele. Eu quero falar sobre isso hoje aqui, porque é um tema que a gente abordou anteriormente, a gente está acompanhando essa história do Siqueira Júnior, então vale mencionar para entender os desdobramentos e as consequências disso, né? Mas antes, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal porque a gente quer chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Estamos quase lá, gente, faltam 7 mil inscritos, então a gente vai conseguir. Eu acho que a gente tem tempo ainda, vai conseguir chegar a essa meta. E outra coisa também que é importante mencionar, que foi um caso que eu falei essa semana, que foi o bloqueio do meu livro na Amazon. Eu contei essa história para vocês, acho que foi na terça-feira, se não me engano, que a Amazon havia bloqueado meu livro lá sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, que é um livro no qual eu reuni vários artigos que eu publiquei na Folha de São Paulo e na Carta Capital, reuni num livro e publiquei na Amazon, e depois saiu por editora pela Cotter Editorial. Então tem a versão impressa, que é da Cotter, e a versão digital, que é minha, autopublicada. E daí o que aconteceu foi que essa semana a Amazon bloqueou meu livro lá, alegando que eu estava plagiando esses textos, que esses textos já estavam disponíveis na internet. Claro, estavam disponíveis no site da Carta Capital e na Folha de São Paulo. Então, sim, eu peguei os meus textos e publiquei em forma de livro. E daí eles bloquearam o livro e suspenderam minha conta na Amazon. E daí eu denunciei isso, né, porque é um absurdo que eu, como autor, tenha que provar minha inocência. Eles têm que provar que eu plagiei meu livro. E daí houve uma movimentação na internet, muitos advogados me contactaram também, oferecendo ajuda. Agradeço a todos vocês que contaram suas histórias, pessoas que passaram por coisas parecidas na Amazon, e também advogados que se prontificaram a dar uma força. E daí a gente conseguiu, através do meu advogado, que é o Bruno Silvestre, conseguiu contactar o jurídico da Amazon. Eu também falei com alguns funcionários da Amazon com quem eu trabalho, que eu tenho um projeto com a Amazon, falei com eles e conseguimos desbloquear o livro. E levantar a suspensão da minha conta. Então o livro está de volta na Amazon agora, e como resposta a isso, nesses próximos dias o meu livro sobre Bolsonaro vai estar pelo preço de R$ 5,99 na Amazon, isso na loja brasileira, na Amazon BR, vai estar com 66% de desconto no livro. Então se você não leu ainda e quiser ler, vá lá, confira, está bem barato o livro, e mande uma resposta para essa empresa, porque é uma corporação gigantesca que resolveu se voltar contra um autor que está quase 10 anos publicando lá no site, e esse livro está há 1 ano e meio lá também disponível. Então foi uma situação ridícula, mas agora está resolvida e o livro está de volta na Amazon. Então vá lá, confire, o link para a compra do livro está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo com desconto, por R$ 5,99 na loja brasileira, na Amazon BR. Então vá lá e confira. Fechando parênteses, vamos falar sobre Siqueira Júnior sofrendo agora uma ação multimilionária por falas homofóbicas no seu programa. Eu vou ler para vocês aqui. É um artigo publicado no Congresso em Foco. É o blog do Silvio Costa. Eu vou ler o comecinho aqui para você entender qual é a história. O Ministério Público Federal, MPF, entrou há pouco com uma segunda ação civil pública contra a Rede TV e o apresentador Siqueira Júnior, por falas discriminatórias veiculadas pelo programa Alerta Nacional no último dia 26 de novembro. Então foi poucos dias atrás. O MPF pede o pagamento de R$ 10 milhões por danos morais, reivindicando a destinação do dinheiro para entidades ou projetos que promovam os direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexo, LGBTI. A denúncia decorre das manifestações feitas por Siqueira Júnior, que já era réu em outra ação proposta pelo MPF, sobre o fato de um novo Superman, filho de Clark Kent, se revelar bissexual. Falei sobre esse caso também, né, sobre essa história do filho do Clark Kent, que vai aparecer como bi nos quadrinhos. Prossegue. O apresentador chegou a apresentar uma música cuja letra dizia... Isso é um absurdo. O Siqueira Júnior cantou uma música lá no programa dele, falando o seguinte, eu vou pôr para vocês o link no comentário fixado da música, que eu não posso botar a música aqui, mas eu vou pôr aqui o link para que vocês possam ouvir e se horrorizar junto comigo. Então diz o seguinte, a letra da música que apareceu no programa do Siqueira Júnior. O mundo tá bagunçado, tá de cabeça para baixo. No banheiro da menina pode entrar macho. Agora o Superman tá derretendo o anel. E quem também entrou na onda foi Papai Noel. Mas a intenção dessa corja desgraçada é tirar a inocência da nossa criançada. Não vem com esse papo de ideologia. Vai se lascar pra lá com sua pedofilia. E isso aqui, na verdade, só se soma, né? Ele dobra a aposta em relação com o que eu já tinha falado anteriormente. A primeira ação que ele sofre, que também é milionária, acho que são 10 milhões ou 15 milhões de reais dessa primeira ação, tinha a ver com isso, que ele havia chamado de corja desgraçada os gays.
por causa da campanha publicitária do Burger King. E daí ele falou isso, gerou uma reação gigantesca contra ele na internet, as pessoas ficaram revoltadas, e daí o Sleeping Giants começou uma campanha para desmonetizar o programa do Siqueira Júnior. Conseguiram tirar dezenas de anunciantes do programa dele, ao ponto da Rede TV cogitar demitir o Siqueira Júnior. E daí o que acontece é que o Siqueira Júnior virou um cavalo de Troia na Rede TV, porque ele tem um contrato, eu vou pôr para vocês a reportagem sobre isso aqui, ele tem um contrato com a Rede TV, que se por acaso a Rede TV rescindir o contrato com o Siqueira Júnior, ela tem que pagar uma multa de 38 milhões de reais para o Siqueira Júnior e para a emissora do Amazonas. Então, assim, a Rede TV agora não tem como se desfazer do Siqueira Júnior, desse problema, desse pepino, não tem como se desfazer desse cara. Ele está lá dobrando a aposta, prejudicando cada vez mais a imagem da emissora, que já é uma emissora meio cagada, mas já tem os seus problemas com seus programas lá, né, que mostram um monte de coisa absurda, mas agora tem esse cara lá falando merda, todos os dias, repetindo, insistindo nisso, e vai sofrer uma nova ação agora, e pode ser que o negócio se complique para ele, né? Se ele perder a primeira ação e perder a segunda ação, estamos falando aqui de 25 milhões de reais que ele vai ter que pagar de indenização. O negócio é complicado, mas daí o que acontece é que você tem uma pessoa, um comunicador, alguém que está falando para o público, propagando mensagem homofóbica. E homofobia é crime. No Brasil, homofobia é crime análogo ao racismo. Isso é uma decisão do STF. E isso é importante mencionar, manda reverberação para a sociedade, né? Porque é um programa que é popular, que é assistido por classes populares, e aí essas pessoas vão passar a reproduzir essa mensagem do Siqueira Júnior, de que gays são uma raça desgraçada, uma corte desgraçada, né, como ele fala aqui. Então é muito problemático, porque, por um lado, há grupos buscando por direitos civis, basicamente é isso, buscando direitos civis, de representação, de reconhecimento da sua existência, da sua legitimidade enquanto seres. Não é uma escolha, a pessoa não escolheu ser gay, ser bissexual, não escolheu, a pessoa nasceu assim. Então ela busca um reconhecimento social, e daí você tem um apresentador de TV que vem na contramão da sociedade, do mundo, né, do mundo moderno, vem na contramão e vem propagar preconceitos e, nesse caso aqui, possivelmente um crime. E é evidente que as pessoas se revoltam, né? O grupo LGBTQ+, outras pessoas se revoltam com isso, porque isso aqui é inaceitável. E a questão ainda que é um agravante, que ele associa essa orientação sexual, pessoas que nascem desse modo, tenta associar, tenta colar isso a um comportamento desviante, psicológico, que é a pedofilia, para responsabilizar essas pessoas como se fossem criminosos sexuais, predadores sexuais. Isso é um absurdo, isso não tem o menor respaldo, na verdade, na literatura médica ou criminal. Inclusive, a maior parte dos casos de abusos de menores são cometidos por heterossexuais na família. São parentes, né? São pais, avós, tios que cometem abusos contra crianças. Então essa é a pauta moralizante desses reacionários brasileiros. Eles usam isso, essa tensão, esse medo do desviante, entre aspas, né? Vamos usar aqui esse termo aqui porque é como eles entendem. Qualquer pessoa que não se encaixa na pauta moral deles, eles usam os comportamentos para causar medo nas pessoas. E esse tipo de programa policial, ou como o do Siqueira Júnior, né? Que é um programa policialesco e grotesco ao mesmo tempo, esse tipo de programa, eles são calcados, são fundamentados no estímulo ao medo das pessoas. Eu já falei sobre isso anteriormente, vale ressaltar, porque esses programas policiais, para mim, têm um grande impacto, por exemplo, na eleição de muitos deputados ou políticos que têm essa mensagem de linha dura contra a violência, que, na verdade, vão contra direitos humanos e vão a favor do fascismo, em muitos sentidos. Porque ao gerar esse medo constante nas pessoas, da violência, do potencial da violência e do potencial da violência sexual, nesse caso, eles vão despertando certos mecanismos de defesa das pessoas para tentar solucionar esse caos social. A gente tem que pensar aqui, e aqui eu volto a psicólogos morais, psicólogos políticos que falam sobre isso, né? Por exemplo, o John Jost, o Jonathan Haidt e outros autores que falam sobre isso. A gente sabe que os conservadores, eles são pessoas que estão tentando pôr ordem no caos, né? Enquanto que o progressista é alguém que está disposto a transformar a sociedade para algo melhor, possivelmente melhor, e de certo modo abraça o caos, porque você tem que romper com o passado para poder avançar, os conservadores querem se agarrar a algum tipo de tradição, algum tipo de valor consolidado, porque o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, é caótico, e a gente tem que encontrar uma ordem nesse caos. E aí, quando você estimula o medo nas pessoas, estimula o medo da criminalidade, da violência, dos traficantes, dos pedófilos, do diferente, quando você estimula esse medo, você cria essa defesa. A pessoa volta para um estágio de, não, vou preservar os valores. A religião, vou preservar os valores tradicionais, vou preservar certas coisas. O que não é errado, em essência. Não é errado que você queira preservar certas coisas. Mas, por outro lado,
existe um conteúdo muito intransigente, intolerante e retrógrado nesses valores, né? Então, assim, é preciso peneirar também, saber aquilo que merece ser preservado e aquilo que merece ser ultrapassado e reinventado. E só para você entender como é a dinâmica da mente dessas pessoas, semana passada foi a sabatina do André Mendonça e ele agora foi nomeado, né, vai ser aprovado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, que era uma promessa do governo Bolsonaro. E daí circulou um vídeo com a Michelle Bolsonaro, esposa do presidente, celebrando com a intervenção do Espírito Santo. Baixou o Espírito Santo nela, ela começou a falar em línguas lá. Veja um vídeo aqui. E daí, esse vídeo, né, que é um vídeo assustador, de certo modo, né, pensar o estágio que chegou as coisas no Brasil, esse vídeo assustador, ele viralizou e as pessoas tiraram sarro da Michelle Bolsonaro falando em línguas porque um terrivelmente evangélico será agora ministro do Supremo. E daí a resposta da Michelle Bolsonaro diz o seguinte aqui, olha, que essa piada que fizeram com ela, né, esse tipo de sátira que fizeram com ela, sei lá, eu sei que foi isso. A viralização desse vídeo representava intolerância religiosa e desamor das pessoas. Então, assim, eles invertem as coisas. Você tem inúmeros evangélicos ou inúmeras vertentes evangélicas que perseguem minorias, perseguem os gays, por exemplo, os homossexuais, como é o caso do Siqueira Júnior, que é alguém que está adotando uma pauta que é em essência religiosa para perseguir os homossexuais. Eles adotam uma pauta que é intolerante, uma proposta que é intolerante, e daí eles, que são o grupo dominante, né? No Congresso tem centenas na bancada evangélica. Agora tem um ministro no Supremo evangélico. Estão no poder. Eles que são o grupo dominante, quando são ridicularizados por suas posturas, que em alguns casos são ridículas de fato, quando são ridicularizados, aí não. Aí quem é intolerante não são eles. Não são eles que perseguem os demais grupos, que perseguem religiões minoritárias, religiões de matriz africana. Não são eles que perseguem grupos minoritários como LGBTQ+. Não são eles que são intolerantes. São os outros que estão agora assustados com o crescimento desse grupo intolerante é que são intolerantes. Chamar os gays de corja desgraçada ou raça desgraçada, para eles não é intolerância. Para eles não é, sabe, abuso do direito de livre expressão. Para eles é um direito que eles têm previsto na Constituição de liberdade religiosa. Criticar a intolerância é que ser intolerante para eles. Eles se fazem de vítima depois, né? O próprio Siqueira Júnior, quando houve uma decisão que foi a favor dele em relação a esses casos, eu não sei qual foi o caso em particular, não me lembro agora, mas houve uma decisão favorável em relação a ele foi na televisão chorar porque ele era injustiçado. Ele vai lá na televisão, propaga mensagem intolerante, e daí quando há uma reação de revolta das pessoas, são essas pessoas indignadas com a intolerância deles que são intolerantes. Porque, sinceramente, gente, eles dizem que se calcam na Bíblia para poder defender posturas homofóbicas, por exemplo, né, que isso está na Bíblia, mas eu não me recordo, sinceramente, eu não me recordo de nenhum momento, de nenhuma fala de Jesus que fosse homofóbica. Eu não me recordo. Se você souber de algum trecho dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, algum trecho dos evangelhos de falas de Jesus homofóbicas, vocês me avisem, porque eu não conheço. Eu não conheço. E mesmo se fosse verdade, mesmo se estivesse na Bíblia alguma fala homofóbica, que parece que tem, né, em epístolas, ou mesmo no Velho Testamento, mesmo se houver falas homofóbicas na Bíblia, a gente fala de um livro aqui que foi escrito 2000 anos atrás, as últimas partes desse livro, né? Porque as outras aqui do Velho Testamento tem muito mais tempo. 2000 anos atrás, o mundo mudou nesse período. E aí que é um problema, na verdade, de você se agarrar a essas tradições de maneira acrítica, sem pensar em relação a elas, porque as coisas mudaram. Por que que esses cristãos agora de hoje não podem repensar o seu livro sagrado e pensar, olha só, tudo bem, talvez fizesse sentido naquele contexto de 2000 anos atrás, talvez naquela sociedade, sabe, onde você tinha Barrabás, onde você tinha, sabe, Herodes, onde você tinha Pôncio Pilatos, talvez fizesse sentido que certas coisas fossem propagadas naquele momento. Mas hoje, 2000 anos depois de tantas revoluções sexuais, revoluções morais, revoluções de conhecimento, de inovações tecnológicas, de revolução científica, talvez não faça sentido mais propagar certos preconceitos, certas noções de 2000 anos atrás. E aí que tem que entrar em ação o senso crítico, a capacidade de reflexão, a capacidade de você olhar as suas tradições e pensar o que vale perpetuar, o que vale manter e o que não vale mais, o que a gente tem que jogar fora. Porque Jesus, basicamente, o que ele pregava era uma sociedade tolerante, era uma sociedade de inclusão, de amor ao próximo, de respeito ao outro, de acolhida. Era buscar a ovelha perdida. Era isso que Jesus pregava 2000 anos atrás. Nesse sentido, ele é totalmente revolucionário. A mensagem dele era disruptiva. Ele estava enfrentando
Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, eles estavam indo contra a mensagem oficial do judaísmo. Ele era alguém que falava, não, não é isso não, gente. Deus não é o Senhor dos Exércitos, Deus é o Pai, piedoso. Então, para mim, assim, a grande questão que está por trás disso é uma mensagem intolerante que visa gerar um pânico coletivo. Quando o Siqueira Júnior fala em pedofilia, o que ele quer é disparar esse mecanismo de defesa, de medo das pessoas, de repúdio, de nojo, para que não pensem nas coisas. Ajam de maneira instintiva, ajam de maneira automática e não de maneira reflexiva. E essa é uma armadilha, porque essa armadilha leva a Bolsonaro depois. Figuras como Siqueira Júnior, como outros apresentadores de programas policiais, eles levam ao Bolsonaro depois, que é um governo intolerante, um governo de ódio, um governo de raiva, um governo de medo. E que causa esse estrago. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda do Siqueira Júnior aí. Agora vai ser alvo de outra ação multimilionária, 10 milhões de reais, sendo pedido pelo Ministério Público Federal por causa de falas possivelmente homofóbicas do Siqueira Júnior. O que você pensa sobre a situação? A sinuca de bico que está a Rede TV agora, né? Porque não pode demitir o Siqueira Júnior porque tem que pagar uma multa multimilionária também para isso. Então eles vão agora ter que amargar esse Siqueira Júnior até 2027, se não me engano. Vão ter que amargar esse cara falando merda lá, prejudicando a empresa, prejudicando a emissora, destruindo a imagem da emissora. E ao mesmo tempo, como você vê essa mensagem intolerante de certos grupos religiosos, né? Porque eles querem se pagar de vítima agora. Nós somos os alvos. Ai, coitadinho de nós. Nós, os cristãos, estamos sendo perseguidos por intolerância religiosa. Propagam mensagem intolerante e daí estão... Ai, não, somos nós que somos os alvos. Ah, por favor, convenhamos, né? Convenhamos. Me digam aí o que vocês pensam sobre isso. Confira o livro sobre o Bolsonaro. Está de volta agora na Amazon. Na promoção, R$ 5,99. Confira lá e... deixa o joinha, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, e no dia 16 de dezembro, às 8 horas da noite, a gente tem a nossa última aula aberta do ICL, e uma aula incrível, porque é com um dos maiores cientistas do mundo. E não sou eu que estou dizendo, ele é uma das pessoas mais premiadas no mundo. Na pandemia ficou muito conhecido porque acertou todas as suas previsões na crava. Estamos falando de Miguel Nicoleles, ele que escreveu esse livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, e é o tema dessa aula. Nessa aula ele vai mostrar como o cérebro humano concebeu o universo dessa maneira como a gente vê o universo hoje em dia. Uma aula incrível, 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 que ninguém pode perder. Se vocês não estão inscritos, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrevam agora, gratuitamente. Demora 10 segundos e você já está inscrito. Faz agora. Se já estão inscritos, fica atento nos seus e-mails, naquela caixa spam, lixo eletrônico, outros, porque muitas vezes é aí que chega o e-mail e as pessoas perdem porque não estão atentas, tá bom? Então a gente se encontra no dia 16 de dezembro, às 8 horas da noite, para assistir essa aula que vai ser histórica. Um abraço!